A, som, testando o som. A, ei, som. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história. Tua história. A vida te fez ir se adaptando a suportar calado o que ninguém aguentaria nem gritando. Olha você aí tirando forças de onde não tem. De pouco a pouco você se tornou alguém que o fardo é grande e não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos seus planos, mas o que fere também te ensina a viver. É na fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você. Quem te ver adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas deste sorriso e a voz que ainda embarga quando quer cantar. Mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre o soluço e o choro está se superando, crendo que amanhã um dia mal passou. É que a promessa é bem maior do que essa. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso estudo bíblico da palavra de Deus. Glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Hoje, estudo bíblico da palavra do Senhor. Vamos pedir direção ao Espírito Santo essa noite. Pai querido e amado, neste momento, Senhor, apresentamos diante das tuas mãos, Senhor, este estudo bíblico, para que possamos, meu Deus, ouvir a tua voz essa noite. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento esta noite da tua palavra. Neste momento, Senhor, eu apresento o teu servo Carlos e a tua serva Edla, para que esteja aqui, meu Pai, louvando, engrandecendo e enaltecendo o teu nome. A palavra diz, amada igreja, que o hino, o louvor não é para a igreja, é para o Senhor. E neste momento, estaremos aqui louvando ao nosso Deus, que Ele é digno de honra, de louvor, de adoração. Pai, é em teu nome, Senhor, que a tua igreja está reunida nesta noite. E viemos aqui, meu Pai, em um propósito, para abrir o nosso coração e aprender mais do Senhor. Espírito Santo nos ensina nesta noite, porque estamos aqui como alunos do Senhor, para aprender mais do Senhor. Pai, tome em tuas mãos esse estudo bíblico, para a honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escuta
e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperanças em mim ao sentir teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos derramar, Senhor, na tua presença, Deus, e dizer, Pai, que essa casa, Senhor, é do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, visita cada coração nesse momento, Pai. Vem, Senhor, ser o centro das nossas vidas, Pai. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Feche os seus olhos e peça para o Senhor Ele ser o centro na sua vida nesse momento.
Glorifique o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos te adorar, Senhor, nesse momento, Pai. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Peça para o Senhor mais uma vez Ele ser o fogo. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Tu és fiel, Senhor, em nossas vidas, Pai, por isso nós te glorificamos, Pai. Nós exaltamos a Ti, Jesus, porque o Senhor, Deus, é merecedor de toda a honra, de toda a glória, Pai, todo louvor, Deus, pertence a Ti, Deus. E é por isso, Pai, que nesta noite, Pai, nós nos alegramos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor. E declaramos, Pai, que Tu és fiel em nossas vidas, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, enche, Senhor, cada coração nesta noite, Deus, com a Tua palavra, Espírito Santo. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seu juízo e seus caminhos.
as riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seu juízo e seu caminho. Toda glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória pra sempre. Amém. Toda honra e toda glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória pra sempre. Amém. Aplauda o nome do Senhor, porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluias. Espírito Santo de Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adore o nome do Senhor, diga: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Na tua presença os reinos se abalam, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre
em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Aplauda o nome do Senhor, porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. A paz do Senhor Jesus. Pode sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje estudo bíblico e nós temos aproveitado as noites de terça-feira para que nós possamos estar mais aprendendo sobre o Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. O crente sem o Espírito Santo é um crente morto. Não há a menor possibilidade de um cristão testemunhar a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, é Ele, amada igreja, que é responsável em regenerar o homem. Só o Espírito Santo é capaz de pegar um homem totalmente perdido e regenerar o homem. Só o Espírito Santo. Amém, igreja? Então, vamos ali para o telão. O Espírito Santo, uma promessa. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Isaías 44, o versículo 3, em nome de Jesus. Esta promessa, amada igreja, aconteceu 712 anos antes de Cristo. O profeta Isaías já profetizava da parte de Deus há 712 anos antes de Cristo. Ele já profetizava um derramamento do Espírito Santo, amada igreja. Ele já profetizava a descida do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém, igreja? Então, Isaías capítulo 44, versículo 3. Olha a promessa que Deus dá ao teu servo, o profeta Isaías, para que 712 anos mais tarde acontecesse aquilo que ele profetizou lá atrás. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca.
Quem prometeu? Deus, através de quem? Do profeta Isaías. Passa aí, meu irmão. Slide. Imagem. Passa. Isso. Quem é o Espírito Santo? Alguém chega para você e pergunta: ei, irmão, quem é o Espírito Santo? O que você vai dizer para essas pessoas? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também é a terceira pessoa de quê? Da Trindade. É a terceira pessoa da Trindade. Eu já expliquei algumas vezes para vocês esta Trindade está falando de três pessoas. A primeira é o Deus Pai, a segunda, o Deus Filho, e a terceira, o Deus Espírito Santo. Eu tenho certeza que vocês têm a convicção, porque nós estamos estudando bastante sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre as dimensões a qual Deus opera. A primeira dimensão é o Deus Pai. O Deus Pai, ele é o mesmo Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, ele é o mesmo o Deus Filho. A questão da Trindade não é que tem três deuses, como já tenho batido na tecla e vocês com certeza têm absorvido. Que não é três deuses, é um só Deus que se manifesta em três dimensões. A primeira dimensão, Deus Pai, Deus Criador, Deus que criou todas as coisas, Deus que criou os céus. Isso quer dizer, antes do céu existir, ele já existia. Por quê, pastor? Porque Deus não teve início, Deus não teve princípio. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, que a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Não é no princípio de Deus, porque Deus já existia, e Deus não existe em princípio, ele sempre existiu. Está falando no princípio da criação, no princípio da criação, e não no princípio de Deus. Observe que, no livro de Gênesis capítulo 1, no versículo 2, a gente vê aqui a figura desta personalidade chamada Espírito Santo. No versículo 2 a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. Olha a ação de Deus. Quando a gente lê no livro de Gênesis capítulo 1, 26, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Está no plural ou no singular? Está no plural. Façamos. Deus não está só. Se ele estivesse só, ele falaria: fiz, eu fiz. Façamos. Na criação do homem estava presente a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É o autor de quê? Da Bíblia. Ele é o autor da Bíblia. Por que, pastor, é o autor da Bíblia? Porque foi ele quem capacitou os homens para escrever a Bíblia. Homens escolhidos por Deus. Homens inspirados por Deus. Não existe nos dias de hoje nenhum livro fora da Bíblia. Não há nenhum livro
com inspiração de Deus, uma inspiração divina. Não existe mais homens inspirados por Deus para escrever livro. Existe homens iluminados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo. O único livro que teve inspiração de Deus foi a Bíblia. Porque o Espírito Santo capacitou esses homens para escrever a história de Deus. Então o Espírito Santo é aquele que nos leva à convenção. Quem é que convence o homem do pecado? Você acha que o homem, com a sua natureza pecaminosa, ele teria desejo de buscar a Deus? Mas de maneira hipótese alguma. Isso não é obra de igreja, não é obra do homem, é obra do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra diz que não somos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu, igreja. Olha que maravilha, Deus escolheu cada um de vocês. No meio de uma geração perdida, talvez no seio da sua família, talvez você é o mais insignificante, mas Deus te escolheu você. Ele escolheu você. Então, o papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo, é convencer o homem de que do pecado. Quando um crente, ele comete qualquer tipo de pecado, a primeira coisa, amada igreja, é entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo entristecido com o nosso espírito, a nossa alma fica agonizando, a nossa alma fica triste, a nossa alma toma-lhe uma pancada. Então esse senso de tristeza, de vazio, é a alma triste. Por quê? Porque entristeceu o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, ele nos convence que nós estamos no pecado. Aí há uma cobrança, há um peso na consciência. Então, quando uma pessoa que tem o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo, amada igreja, parece que arrancou uma parte do crente. Você tem vontade, mas não tem força. O Espírito Santo triste com o nosso espírito, a nossa alma geme. A nossa alma, que é sentimento, tem um sentimento de tristeza. Então uma das funções do Espírito Santo é levar o homem à conversão, ao arrependimento. É aquele que nos capacita para a vida cristã. Olha a importância do Espírito Santo na vida de um crente. Olha a importância do Espírito Santo, o Espírito Santo ativado no nosso espírito, alegre com o nosso espírito. Quando é que o Espírito Santo está alegre conosco, amada igreja? É quando a gente se esvazia de nós mesmos. É quando a gente se enche da palavra. Quando a gente se enche de oração, da comunicação com Deus. Então, o Espírito Santo, ele alegre conosco, amada igreja, pode ter certeza. A alma do crente está alegre. Ele nos dá força para vencer. Os problemas vêm, mas o Espírito Santo nos dá força para a gente vencer. Olha a importância do Espírito Santo na vida de um cristão. O Espírito Santo é aquele que nos consola. É aquele momento, amada igreja, que você não tem marido, você não tem esposa, você não tem filho, você não tem ninguém para tentar te consolar. Talvez uma dor, uma perda, só o Espírito Santo é que nos consola, amada igreja. Só Ele. Olha a importância de nós estarmos muito alinhados com o Espírito Santo. Olha a importância da igreja estar alinhado com o Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, em comunicação com o Espírito Santo, ligado com o Espírito Santo, conectado com o Espírito Santo. Ele nos fortalece, amada igreja, no dia da nossa adversidade. Ele jamais permitirá, amada igreja. Por isso que o crente que está muito afinado com o Espírito Santo, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas você está sempre fortalecido na palavra
E você consegue sair daqueles problemas com muito mais facilidades. Amém? O Espírito Santo, ele é o selo da nossa salvação. O que garante que nós estamos salvos? O que garante? É o Espírito Santo que fala de nós, é que nos dá esta convicção dentro de nós, amada igreja. É Ele que sela o crente. Por mais que passe luta, você jamais permite de pairar na sua cabeça: estou perdido, se eu morrer vou para o inferno. Nunca deixe esse espírito da dúvida penetrar na tua mente, para colocar dúvida a respeito da sua salvação. É uma das fé, amada igreja, fé que nós temos que carregar dentro de nós, a convicção da salvação em Cristo Jesus. Amém? A salvação não vem por obras, vem por fé. É a convicção que você tem no seu coração. Amém? É o penhor da nossa herança. É o Deus que habita entre nós. No livro de João, capítulo 10, 30, a palavra diz: eu e o Pai somos um. Olha que maravilha. Você já parou para pensar, amada igreja, o tamanho do nosso Deus? Um Deus que criou os céus e a terra, criou o universo. Nós temos noção do tamanho de Deus. Agora imagine o tamanho do nosso Deus ser condicionado dentro de um corpo, dentro de nós, nosso espírito. Como entender isso? Como entender isso, amada igreja? Se não for pelo Espírito Santo. Passa aí, meu irmão. Como o Espírito Santo agia no Velho Testamento? Vocês têm noção? Aqueles homens, Moisés, Elias, Jó, Abraão, todos os profetas, como que o Espírito Santo agia naqueles homens? Será que eles carregavam dentro dele o Espírito Santo? Hein, igreja? Quero ver a opinião de vocês. Aquelas pessoas, os profetas, os homens do Velho Testamento, eles carregavam dentro dele o Espírito Santo? Se eles não carregavam o Espírito Santo dentro dele, e como é que o Espírito Santo agia sobre eles? O Espírito Santo era concedido apenas em algumas pessoas, concedido. Algumas pessoas. O Espírito Santo conduzia e ficava com essas pessoas apenas por algum tempo. Exemplo, Bezaliel foi capacitado por Deus para confeccionar os objetos do templo de Israel. O Espírito Santo deu sabedoria a este homem, amada igreja. Todos os objetos santos, dentro do templo de Israel. O Espírito Santo deu sabedoria a ele para fazer aquelas peças de ouro. O Espírito Santo deu sabedoria a Bezaliel. Era um carpinteiro que nunca na face da terra houve um homem com tanta sabedoria para trabalhar tão perfeitamente nas peças que ia colocar dentro do templo de Israel, porque o Espírito Santo dava sabedoria a ele. Sansão foi cheio desse espírito para realizar prodígios. Está lá em Juízes 14:6. Quando Sansão nasceu, o pacto, a aliança, era não cortar o cabelo. A palavra diz que Sansão, com a queixada de jegue, de animal, de uma só vez ele matou 3.000 homens. Sansão era um homem que o Espírito Santo impulsionava ele com força, mas esses homens não carregavam dentro dele o Espírito Santo.
não foi dado a esses homens, amada igreja, para que o Espírito Santo habitasse sobre eles. É muito importante sabermos, amada igreja, o quanto nós somos privilegiados em relação àqueles homens do Velho Testamento. O Espírito Santo não tinha descido sobre eles. O Espírito Santo manifestava-se em épocas para realizar a obra de Deus, para realizar os feitos de Deus, para capacitar aqueles homens a ir para a guerra e vencer. Olha o quanto nós somos privilegiados nos dias de hoje, com o Espírito Santo. Passa aí, irmão. Como foi prometido que o Espírito Santo iria agir? O Espírito Santo seria concedido a todos os crentes. O Espírito Santo ficaria com os crentes todos os tempos. Todos aqueles homens do passado. As crianças hoje estão aqui, tá? Era para até subir com essas crianças, que tira o tecido fácil. Passa aí, meu irmão. Porque derramarei água sobre o sedento e corrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. A promessa que nós lemos, que Deus deu através do profeta Isaías, 712 anos antes de Cristo, para se cumprir. No livro de Ezequiel 36, 27, a palavra diz: ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei as minhas ordenanças, observeis. A promessa que era que o Espírito Santo viesse habitar em nossa vida. O Espírito Santo, passa, meu irmão. O Espírito Santo, olha as promessas do Velho Testamento para os dias de hoje. Olha que Deus maravilhoso. A promessa que ele tinha para nós no dia de hoje. Aqueles homens que não tiveram o privilégio de carregar dentro dele o Espírito Santo, mas eram homens que eram conduzidos pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, em obras específicas. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu Espírito. Paz, meu irmão. Derramarei o meu Espírito. A principal distinção entre a atuação do Espírito Santo sob a velha e a nova aliança é que sob a primeira, o Espírito atua no meio do povo, sob a segunda, dentro do povo. Nenhum homem no Antigo Testamento, eles carregaram dentro de si o Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia, capacitava. Mas nos dias de hoje, o Espírito Santo, ele passou a habitar dentro de nós. Como, pastor? O Espírito Santo esteve presente desde a fundação do mundo, desde a criação dos homens. O Espírito Santo, ele vem trabalhando, amada igreja, em todo o Velho Testamento, para que, na promessa que todos esses profetas profetizaram, a descida do Espírito Santo. Mas para que acontecesse a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo ainda começa a trabalhar na geração de Jesus na barriga de Maria. Quem foi que concebeu na barriga de Maria Jesus? Foi José ou o Espírito Santo? O Espírito Santo entra dentro do ventre de Maria e faz com que a palavra de Deus se transformasse o quê? Em carne.
O livro de João, capítulo 1:14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. O momento que o Verbo se fez carne foi aquele momento onde o Espírito Santo, ao descer sobre essa terra, paira sobre todas as mulheres daquela época. Havia muitas e muitas mulheres preciosas naquela época, virtuosas, mas o Espírito Santo achou graça, dentre tantas e tantas mulheres da época, achou graça quem? Em Maria. Se tivesse de fazer um DNA de Jesus, tiraria o sangue de José e tiraria o sangue de Jesus e fazia o DNA. Daria o DNA de José? Não? E o de Maria? Vamos lá. Hein? Não daria. Vamos lá. Se naquela época tivesse a tecnologia que tivesse hoje, para fazer o DNA, tiraria o sangue de Jesus, fazia o DNA. Daria que ele era filho de José? Daria que era filho de Maria? E aí, Adriano? Daria. Não daria de José. Não daria de José. De jeito nenhum. Porque Jesus não foi filho de José. Apenas a barriga de Maria foi emprestada para que fosse gerado o Filho de Deus. Então foi a ação do Espírito Santo que gerou Jesus. Jesus nasce. E no momento que Jesus nasce, o nascimento de Jesus, observe, na dimensão espiritual, o que acontece? Quando Jesus nasce, a notícia chega até o rei Herodes. E quando ele recebe a notícia que nasceu o rei de Israel, qual foi a atitude deste rei? Fazer um decreto, mandar matar todas as crianças. A matança foi grande naquela época. Aquela época da matança, amada igreja, estava simbolizando a grande tribulação. Imagine todas as mulheres naquela época. Aqueles soldados entravam dentro das casas, amada igreja, e cortava na espada. Aquelas mães escondiam seus filhos, quem sabe, debaixo da saia, debaixo da cama. As crianças eram lançadas para o alto e cortado ao fio da espada. Imagine que naquela época a ordem foi de 0 a 3, não foi? De 0 a 3 anos. Aquela época, todas as crianças de 0 a 3 anos foram assassinadas, cortadas ao meio. O que é que estava por trás disso? Por que de 0 a 3? Para não ter a possibilidade de Jesus escapar. Mas pela ação do Espírito Santo, o Espírito Santo avisa a José para que ele fosse para o deserto. A matança estava acontecendo, mas o Espírito Santo estava protegendo Jesus. Talvez há um questionamento, pastor, por que Deus permite que todas as crianças inocentes de 0 a 3 anos fosse assassinado tão brutalmente? Aquelas espadas cortaram os corpos daquelas crianças, mas não cortaram o espírito. O espírito voltou para Deus. Deus não é açougueiro para querer carne. Deus quer o nosso espírito. E às vezes nós não entendemos, amada igreja, porque tantas coisas acontecem com crianças, com inocentes.
A nossa mente ela é muito limitada para entender o trabalhar de Deus. É muito limitado para entender. Mas, pastor, por que aconteceu isso? Deus sabe todas as coisas, igreja. A gente que nunca vai compreender o trabalhar de Deus. A nossa mente é muito limitada. O nascimento de Jesus provoca no mundo das trevas uma reação. Aquilo foi um decreto satânico. Satanás para tentar matar Jesus. Satanás para matar Jesus. Ele através do homem ele manipula tudo isso. Mata isso, todas as crianças. Não tem chance para esse homem escapar. Mas o Espírito Santo guardou Maria e José e conduziu a um deserto. Jesus nasceu. A Bíblia não fala em detalhes desde a infância de Jesus, da adolescência de Jesus. A Bíblia oculta toda a vida de Jesus, do nascimento até o batismo. Há duas passagens nesse intervalo de tempo que há um registro na Bíblia. Quando Jesus ele foi levado ao templo para ser apresentado, ainda bebezinho. 12 anos depois, a Bíblia faz um segundo registro. Quando Maria e José, o povo de Israel, uma vez por ano, ia para Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. Era uma caravana de milhares e milhares de pessoas. Milhões de pessoas, judeus que saíam de todas aquelas regiões distantes para ir a Jerusalém, ao templo, adorar a Deus. Maria e José, e com seu filho Jesus de 12 anos, saíram nessa peregrinação. Quando eles voltam da sua peregrinação, da adoração a Deus lá em Jerusalém, e Jesus no meio daquela multidão, escapa dos pais, e ele vai estar dentro de um templo, pregando para doutores da lei. Eu imagino que quando José e Maria chegaram de retorno, mais de 2 dias de viagens, eu imagino que Maria pergunta: José, cadê o nosso filho? Ué, Maria, não está com você não? Não, eu pensei que estava com você. Não sei, no meio daquela multidão se perdeu. Imagine o desespero desses pais procurar o seu filho, um pré-adolescente. Imagine que eles saíram atônitos, perguntando a um e a outro. E de repente chega a informação: o teu filho, com 12 anos, está dentro de um templo lá de uma sinagoga, pregando para doutores. São 2 registros do seu nascimento ele aparecer agora indo para o Rio Jordão para se encontrar com João Batista, porque Deus tinha promessa através de João Batista para batizar Jesus. A Bíblia silencia. A palavra diz que há muitas coisas que não serão reveladas para nós nos dias de hoje, porque a nossa mente é limitada para compreender, amada igreja. Há muitas coisas que no céu vai ser revelado para nós. Espero que todos vocês, eu creio que vou estar lá, creia também que você vai estar lá, amada igreja, e vai ser revelado para nós. Passa aí. A promessa foi reforçada no ministério de Jesus. Muitos profetas recebeu as profecias a respeito do Espírito Santo. E agora no Novo Testamento, o Senhor agora começa a reforçar isso. João Batista e Jesus Cristo reafirmaram a promessa feita no Velho Testamento e declararam que ela estava para se cumprir. Paz. A promessa foi reforçada. Cadê? Mateus capítulo 3, 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento.
Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de lavar-lhe as alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo em fogo. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejas o quê? Dá uma parada aí. João, ele começa a reforçar a promessa de Deus que veio sobre os profetas. O plano original de Deus para conosco era que nós vivêssemos eternamente sem provar morte. Não haveria morte porque não tinha morte. Não precisaria de hospitais porque ninguém ia ficar doente. Não precisaria de quartel-general. Não precisaria de delegacia. Não tinha violência. Os animais, seja leões, não havia animais selvagens. Todos os animais eram domesticados. Não havia violência. Não havia maldade. O plano original de Deus, ao fazer este mundo físico, colocar nós neste mundo, para a gente desfrutar de todas as belezas que o mundo tem para nós. Perdemos isso, amada igreja, por conta da desobediência de um homem chamado Adão, por conta de uma mulher chamada Eva. Veio sobre a nossa vida uma penalidade, e foi a pena de morte. Porque na hora que eles pecaram, o pecado naturalmente gerou a morte. A morte tem uma mãe. A mãe é o pecado. O pecado é que gerou a própria morte. E agora todos nós estávamos condenados à morte eterna. Não haveria a menor possibilidade de ninguém se salvar. Os céus estavam como bronze. Não haveria possibilidade. Mas antes de Deus criar os céus e a terra, Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Estava tudo no plano de Deus. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele está ciente de todas as coisas. Deus já sabe tudo que vai acontecer. Ou não? O Senhor sabe em quais os caminhos que nós iremos trilhar amanhã. O Senhor sabe em que lugar nós estaremos, amada igreja, daqui para frente. Não adianta tentar esconder nada de Deus. Porque ainda que o homem tente esconder, Deus sabe em que caminho, em que lugar nós estaremos amanhã. O prazer do Senhor é que todos venham ao conhecimento da sua palavra. É que todos se voltem para Ele. O plano original de Deus. O diabo pensou que frustrou o plano de Deus. Ninguém frustra Deus. Deus já sabe todas as coisas. O Senhor deixou uma porta de saída. E o diabo não percebeu isso. Ele achou que tomando a chave de Adão, ele teria o domínio sobre todos os seres humanos. Ele achou, amada igreja, que impediu o ser humano de reinar com Deus. Ele achou que destruiu o plano de Deus. Deus já sabia que nenhum homem, nenhum ser humano era capaz de resgatar ou tomar a chave que estava na mão de Satanás. Porque essa chave é espiritual. Estava na mão de Satanás, é um ser espiritual. E para tomar esta chave, teria que ir lá em espírito lá também. O homem fisicamente não tinha como. Porque o homem estava condenado à própria morte. Imagine agora, igreja, na onisciência de Deus, Ele sabia que ia mandar os profetas
para tentar resgatar o homem de volta. Mas nenhum profeta, nenhum rei conseguiria trazer o homem para o plano original de Deus. E ele tentou. Deus sabia que o homem não teria como. Isso passa-se quase 4.000 anos. 3.000 anos. Aí foi necessário ele mandar o seu filho. O Espírito Santo agindo no homem, conduzindo o homem, capacitando o homem. Só o Espírito de Deus, amada igreja, só o Espírito Santo é que poderia ir lá tomar a chave na mão de Satanás. É uma chave espiritual. Satanás é um ser espiritual e ele estava com a chave. Olha o trabalhar de Deus através do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Por isso que o Espírito Santo, o Senhor trabalha nessa dimensão como uma ação, como uma virtude, como um poder. Aí, a virtude do Espírito Santo gerou Jesus, conduziu Jesus como conduziu os profetas do passado, mas Jesus precisaria do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para cumprir a missão do Pai. A missão do Pai foi que o seu filho morresse na cruz por nós. Mas antes de morrer na cruz, teria que passar por muitos apertos. E Jesus não iria suportar se não tivesse o Espírito Santo. Jesus não teria como suportar tamanha humilhações ou humilhação que ele passou. Deus sabia que o seu filho aqui na terra, sem a presença do Espírito Santo, ele não poderia fazer milagre. Ele não poderia curar ninguém. Ele não poderia ressuscitar ninguém. Porque Deus estava como homem. A palavra se fez carne. Mas essa carne, ela representava cada um de nós. Lembre que o verbo se fez carne. A carne representava a cada um de nós. Era essa carne que lá na frente teria que ser triturada por causa dos nossos pecados. Nós estávamos condenados. Essa dívida nós não tínhamos como pagar. Só Jesus que poderia pagar a dívida que nós cometemos. A dívida que nós fizemos, só Jesus poderia executar esta ordem. Por isso que quando Jesus tenta lá, há quase 30 anos se passaram, a Bíblia silenciou toda a história de Jesus, a não ser quando ele foi apresentado e aos 12 anos, e ele surge. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade. Aqui ele já tinha sido batizado. O Pai enviou o Espírito sobre o Filho. Agora é o Filho que vai enviar o Espírito dele. O Pai envia para o Filho agora passa para a igreja dele. Então, quando ele fala isso, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ele estava falando para os discípulos. Ele reúne os discípulos, ei, calma, fiquem aqui em Jerusalém, não façam nada. Ei, discípulos, calma, fiquem aqui em Jerusalém, não ore, não vá curar ninguém, não vá pregar o evangelho, fique aqui. Porém, na cidade, eles tinham que estar em Jerusalém. A ordem do Senhor
Que quando Jesus ele morre, ele ressuscita. E ele se apresenta aos discípulos. Os discípulos estavam tudo com medo. Imagine, ele ouviu tanto de Jesus a promessa do Senhor, tantos conselhos maravilhosos. E agora ele vê o seu mestre morto daquela forma. E agora estão trancados, tudo com medo. Estava havendo perseguição. Quem é que chega lá até o discípulo? Jesus. Estava trancado. Jesus passou pela parede. Aí Jesus dá um conselho para eles: ficai aqui na cidade, até que eu envie o quê? A promessa. A promessa que Deus enviou através dos profetas. O profeta anunciou isso. E esta promessa ia acontecer naquela festa de Pentecostes, onde seria derramado sobre os discípulos, sobre a igreja do Senhor, o Espírito Santo. Passa aí, meu irmão. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão um rio de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido o quê? Glorificado. Jesus, ele morreu, mas ele não tinha sido ainda glorificado. Por isso que ele conversa com os discípulos: fique aqui. E ele se apresenta aos discípulos, amada igreja. Foi depois do terceiro dia que ele ressuscitou. Esse terceiro dia que Jesus ressuscita, a Bíblia também não dá detalhes. A Bíblia não dá detalhe desses 3 dias. A Bíblia fala que nesses 3 dias, ele foi à parte mais baixa da terra. Foi ou não foi? Ele foi fazer o que lá? E quem foi lá? Foi a parte física ou a parte espiritual? Por que a parte espiritual? A chave era espiritual. Os demônios são seres espirituais. E ele não chegou lá fisicamente, não foi a parte física. Por isso que na cruz, Jesus não morreu. O que morreu de Jesus foi a parte física. A parte espiritual não morreu. O que morreu foi a parte física. O Espírito, Jesus foi na parte mais baixa da terra. Ele tinha algumas contas a acertar. Ele veio para essa missão. Ele veio para tentar, resgatar o homem de volta para Deus. Mas para ele resgatar o homem de volta para Deus, precisaria um primeiro passo: tirar da mão de Satanás a chave da nossa vitória. A chave que estava na mão de Satanás. A Bíblia não dá detalhe o que acontece durante esses 3 dias. A Bíblia não dá detalhe de toda a vida de Jesus, de 0 a 30 anos. Há muitos mistérios, amada igreja. Há muitas coisas a ser reveladas. Ele vai lá e toma a chave. Quem é que traz Jesus para o corpo dele? O Espírito Santo. A ação de Deus. O Espírito Santo traz Jesus para aquele corpo que estava em estado, quem sabe, de putrefação. O Espírito Santo vitalizou o corpo de Jesus. O Espírito Santo, ele vitaliza a nossa vida. Ele sela. A questão é que a nossa mente é limitada para compreender a palavra de Deus, igreja. Pare e pense. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Igreja, pare e pense. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós.
o mesmo Espírito que vitalizou o corpo de Cristo, o mesmo Espírito que desceu no Rio Jordão, o céu se abre, ele desce e vem até a vida de Jesus, é o mesmo Espírito que está hoje em nós, igreja. Olha a dificuldade que nós temos de compreender isso. Olha o quanto nós precisamos crescer espiritualmente, amada igreja. Porque a gente passa a ter uma visão do Espírito Santo totalmente distorcida, como um Deus distante da gente, como um Deus incapaz sobre a nossa vida. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus é o mesmo que desceu sobre nós e está sobre nós. Por que que nós pensamos tão pequeno desse jeito? Por que que quando as coisas apertam na vida de um crente, já estão caindo das pernas, já estão desabando na sua fé? Olha a que ponto nós precisamos confiar no Espírito Santo, compreender o Espírito Santo dentro de nós. Passa aí, irmão. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você, igreja. Mas o que é que está faltando em nossa vida, igreja? Nós temos o Espírito de Deus. A questão é que nós não crescemos espiritualmente ao ponto de compreender isso. Porque nosso coração está muito mais apegado às coisas visíveis. O nosso coração está muito mais apegado às preocupações, às picuinhas do dia a dia, que só faz entristecer a nossa alma. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus é o que desceu sobre nós, igreja. A promessa do Senhor era enviar para os discípulos. Para quê, pastor? Porque Deus sabia muito bem, para que os discípulos dessem continuidade. O que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, Deus sabia que para os discípulos fazer o que Jesus fez, teria que ter o Espírito Santo. Por isso que Jesus manda eles ficarem em Jerusalém e aguardar 40 dias. 40 dias eles não curaram, 40 dias eles não foram orar em ninguém, 40 dias eles não foram pregar o evangelho. Por quê, pastor? Porque faltava o Espírito Santo. Eis a razão e o perigo de fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Toda vez que um crente, uma pessoa, procura fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus, sem o Espírito Santo, não vai muito longe. Não consegue subestabelecer. Jesus poderia dizer: ei, discípulo, saiam por aí e pregam o evangelho. Não, fique aí. Tudo tem um tempo. Deus reservou quase 30 anos para que em 3 anos o Espírito Santo fizesse na vida de Jesus o que ele fez em 3 anos. Ele esperou 30 anos. Os discípulos esperaram 40 dias. Tudo tem um tempo. Tudo há um tempo, amada igreja. Tudo há um propósito na vida do Senhor. Jesus agora vai lá nas trevas, tira a chave das mãos de Satanás, volta para o seu corpo com uma vitória, restabelece o plano original de Deus. Quem diz agora que a gente morre,
O que morre é a matéria, o nosso espírito morre, porque foi vivificado pelo Espírito Santo. Quem diz que a gente vai morrer? A carne que morre, mas nós que somos seres espirituais, jamais iremos morrer. A nossa alma que estava condenada ao inferno, agora foi salva por Jesus. O inferno não é o nosso lugar. Ele não foi feito para nós e nem nós fomos feitos para ir para o inferno. Nós somos feitos como um plano original de Deus para reinar eternamente com o nosso Cristo Redentor. Jesus, ele se apresenta, ele passa 40 dias ainda nessa terra. Lembre-se quando Maria foi lá no túmulo, que Jesus estava lá numa pedra sentado, e ela foi lá para tocar em Jesus, e disse: não me detenhas, não me toque. Ele não podia ser tocado, porque chegaria o momento dele ser, ele é glorificado, para depois passar o corpo em glória. Ele passa 40 dias ainda, Jesus, aqui nessa terra, comendo, andando com os discípulos, conversando. E quando tudo estava pronto, ele sobe para onde ele veio. Ele foi se assentar aonde ele estava sentado no trono. E esse período que ele passou aqui na terra, amada igreja, para compreender o ser humano, Deus teve que se transformar em carne para conhecer a gente. Ele sabe dos teus problemas, ele sabe da tua angústia, ele sabe das suas dificuldades. Gente, ele esteve nesse corpo humano. Ele sabe de tudo. Deus sabe porque ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra diz que quando ele sobe aos céus, ele envia para os seus discípulos o Espírito Santo. Os discípulos dão continuidade o que Jesus fez. Olha a nossa responsabilidade. Foi dado para nós através do Espírito Santo, para nós, eu e você, dar continuidade àquilo que o Espírito Santo fez na vida dos discípulos. E nós estamos fazendo isso. Olha como nós estamos distantes da igreja primitiva. Mas o que é que está acontecendo? O Espírito Santo, ele é o mesmo. E ele quer dar continuidade na nossa vida o que ele fez na vida dos discípulos. A vontade do Espírito Santo é muito maior do que a nossa. Antes de ontem eu fui para fazer o exame nos olhos. Aí depois eu fui lá no centro, onde eu bati a cabeça no ferro de uma loja para conversar com o rapaz. Para chamar ele a atenção e evitar que tire aquele todo, para que outras pessoas também não causem acidentes. Aí, eu tinha recebido uma ligação de uma irmã, que essa irmã fazia parte da nossa igreja lá. Ela, 40 e poucos anos, estava cuidando de uma pessoa no hospital, cirurgia. No banheiro, ouviram os gritos dela, e ela agora está entubada, e os médicos agora desenganou. E até agora os médicos não deram um diagnóstico. Aí eu estava lá, eu vou lá. Fui no cirurgia. Cheguei lá, entrei, orei. Quando eu saí do UTI, aí teve uma moça: pastor, pelo amor de Deus, você tem como orar na minha irmã? Tem como orar na minha irmã? Aí foi lá, falou com a assistente social, eu fui orar na irmã. Quando eu saio, eu já encontrei duas
ela tinha quase 30 anos, mas chorando, desesperada, porque a mãe também estava no UTI. Aí me pediu para eu orar. Aí eu sentei naquela rampa ali do cirurgia, na parte de cima, bem na curva assim, um movimento, e eu sentando com ela e conversando com essa mulher. Sabe o que aconteceu, igreja? A mulher manifestou, sentada no banco lá, os metros para lá, um movimento de Jesus Cristo manifestou. E todo mundo vendo. Os médicos passavam, ficavam olhando. Eu não estava nem aí para médico, para enfermeiro. Eu, se for me chamar a atenção, estava fazendo a obra de Deus. E Deus, a mulher começou a botar porcaria para fora. Começou a botar bruxaria para fora. Num hospital. Aí já me ligaram hoje a tia, não sei da onde aí da senhora, que já botou um monte de porcaria também para fora. Me ligou a avó dela, gritando de dor. Então eu fico assim imaginando, amada igreja, quando a gente permite que o Espírito Santo trabalhe de nós, pode ter certeza disso, que o Espírito Santo ele te conduz. Ele está dentro de você. Ele é uma ação, ele não gosta de ficar parado, ele é movimento, mas ele só vai se movimentar se o nosso espírito... Adriano é testemunha. Nós estávamos na cidade, já era quase umas 5 e pouca para 6 horas. Eu disse, Adriano, vamos lá no João Alves lá. Aí, pastor, às 6 horas vai entrar. Ó, se é de Deus, a gente vai passar e os guardas vão achar que a gente é funcionário. Vamos lá. Se não for, a gente volta. Onde Jesus nos levou, foi Adriano? De uma senhora que estava lá, acho que uns 15 dias, não sei, tomando morfina, problema do coração. E foi lá mesmo onde Deus fez o que? Um grande milagre, não foi? Mas o Espírito levou direto assim. A mulher manifesta, aquela coisa toda. Olha, foi uma coisa. Viu? O que aconteceu com aquela mulher? Foi liberta, curada, se levantou daquela maca, não foi, Dana? Foi lá para o banheiro, disse, minha filha, nem me acompanhe, não foi? Arruma a sacola aí que eu vou embora daqui a pouco. Foi ou não foi, Adriano? A gente saiu lá, deixou a mulher se arrumando. Já para trás do eu quero minha alta, já estou curado. A mulher que estava lá, abaixo de morfina. E daqui a pouco, Adriano, um monte de gente chamando a gente para orar, né? Ora aqui, ora aqui. E já era mais de 7h da noite. Aí vou outro dia lá no João Alves, no USE. Aí tinha uma mulher que estava lá, igreja. É uma professora aposentada, com não sei o que, calciforme, o que é isso? Acho que tipo a leucemia no sangue. É, isso mesmo. A mulher estava pálida, branca lá. Aí eu estou indo no corredor, um enfermeiro. Ei, moço, pois não. Ó, tá vendo aquele corredor lá? Tô. A última maca lá, tem uma senhora que está lhe chamando. Eu deixo eu ir lá. Quando eu me aproximo, a mulher começa a chorar desesperadamente. As lágrimas desciam pelo rosto. E dizia, pastor, dizia, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. E falando alto. Alto. Voltando, quando eu e a Adriano foi lá. Você estava lá, não foi? A irmã Ana também foi testemunho, não foi, Ana? Foi um rebuliço, não foi não? Muitas maravilhas acontecendo lá. Eu quero aceitar Jesus, eu quero. Eu fiquei assim, Jesus Cristo. Aí, o senhor é pastor, né? Eu digo sim. Aí eu fiz o apelo, ela, antes de eu fazer o apelo, eu já queria aceitar Jesus. Aí ela me contou o seguinte: quando o senhor vinha, eu vi uma luz por trás, brilhava, pastor, que não tenho como descrever a beleza. Aí o senhor parou, quando o senhor parou e voltou, aquela alegria que estava no meu coração, veio a tristeza, e aquela luz te acompanhou e aqui ficou tudo escuro. Quando o senhor vinha de novo, você vê o que é o mundo espiritual. Foi uma experiência, ela teve ali que ela nunca viu na vida. Professora, chorou muito. Só que eu peguei o número dela, deixei e coloquei lá na tampa da quentinha lá. Eu acho que perdeu. Igreja, o Espírito Santo, ele é o mesmo.
O Espírito Santo é o mesmo que desceu sobre os discípulos, que desceu sobre Jesus, Jesus enviou sobre os discípulos. O Espírito Santo, ele é o mesmo. A questão é que nós entristecemos muito o Espírito Santo. A questão é que nós não damos lugar para o Espírito Santo trabalhar. Lembra que eu falei outro dia aqui, que o Espírito Santo, na vida de muitos crentes, está desativado? Não é que o Espírito Santo saiu do crente. Não é que o Espírito Santo saiu. É que o Espírito Santo se entristeceu. Isso quer dizer, a palavra diz, não vos entristeçais o Espírito. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, é o pecado que entristece a ele. E ele triste, a nossa alma, que é o sentimento, a razão, se arrebenta. Enquanto não pedir perdão e consertar a vida, amada igreja, se não tiver cuidado, vai para um estado de depressão. E pode morrer com isso. Mas a alma é de Jesus. Mas o corpo paga. Então, o Espírito Santo, ele fica entristecido com o espírito que peca contra ele. Aí está desativado. E como é que eu faço para ativar o Espírito Santo? Procurando alinhar o meu espírito em Deus. Procurando colocar a minha vida em uma reta com Deus. Procurando a cada dia se esvaziar mais de nós. Procurando uma vida de santificação. Não ao pecado. Eu quero dizer, amada igreja, que não é a questão que você não tem que fugir do pecado. Eu já dei exemplo, você que fuma, você que bebe. Você um dia que fumou, se alguém fumar um cigarro na sua frente, aquilo não é uma tentação para você. Aquilo é um nojo. Imagine, irmã Jô, pegar um charuto, acender perto de você. Aquele charuto é tentação para você? É. Porque você foi liberta 100% daquilo. Aquilo ali não é mais tentação. Não há ligação mais dentro de você com aquele cigarro, com aquela bebida. É um nojo, não é, é algo natural dentro de nós. Imagine a gente chegar a esse nível espiritual que todos os pecados vai ser como esse charuto, como esse cigarro, como essa bebida, algo natural. Você já repudia de longe. Antes de se aproximar, você já repudia. Você não fica, eu não vou olhar porque é pecado. Você entende? A palavra diz, fugir da aparência do mal. Realmente. Sabe quando um crente ele vai ser 100% aqui nessa terra feliz? De tudo? Quando um dia não houver mais uma influência das trevas na vida do crente. Ele cresceu a um ponto na vida espiritual que esses pecados ele já repudia no seu espírito. Estão compreendendo agora? Não fica aquela questão, Maria vai com as outras, a carne é fraca. Ele tem uma posição dentro dele. Mas ele está tão alinhado com o Espírito Santo. Ele está com uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, amada igreja, que a maior parte da sua vida ele está alimentando o seu espírito. Vocês estão entendendo? Você chega a um estágio na vida espiritual, mas tão forte espiritualmente, amada igreja, você é homem, por mais uma mulher que seja mais linda do mundo, a mais perfeita do mundo aí, e vier com espírito de sedução para você, aquilo você se anoja só em você olhar. Você entendeu? O seu espírito já repudia só no olhar. Imagina se ela aproximar com palavrinha. A primeira coisa, você reage com a sua santidade com Deus. Palavra do Senhor.
A questão é que ficamos refém do pecado o tempo todo, igreja. Lembra que eu falo sobre o culto de libertação? Eu digo, olha, culto de libertação não é para um crente lavado, remido pelo sangue de Cristo. Não é para ele se libertar. Porque ele já entendeu e compreendeu que ele está lavado e remido pelo sangue do Senhor. Ele já compreendeu que o corpo dele tem luz e não está precisando, madrinha, de se libertar de trevas. Ele cresceu espiritualmente, mas ele compreende que é num culto de libertação que tem uma oportunidade para lutar por um parente, lutar pelo vizinho, lutar por filho, lutar por uma situação. E uma oportunidade para trazer pessoas para conhecer a luz. Entende agora? É por isso que muitas vezes fica se manifestando o tempo todo. É as mesmas pessoas manifestam o tempo todo. Isso é chato. Isso cria uma frustração na pessoa. Por quê, igreja? Porque essas pessoas não compreenderam ainda a palavra. Compreenderam pela metade. Não compreenderam e tomaram posse 100% da palavra. Eu estou liberto. Satanás, nunca mais tu entrar no meu corpo. Sabe por quê? Porque o meu corpo tem luz, o meu corpo tem o Espírito Santo. Eu não quero mais aliança com vocês. Eu não quero mais dar as minhas mãos para vocês. Eu fechei as portas, eu fechei as brechas. Eu tenho o Espírito Santo de mim. E aí você carrega essa convicção dentro de você. Porque senão, na hora que vem as dificuldades, você está sempre atribuindo a Satanás. Você tem o Espírito Santo. Ele é luz dentro de nós, igreja. Ele é uma luz dentro de nós. A questão é esta convicção que falta dentro de nós. Por conta de quê? Intimidade que não tem. Não reserva tempo para ler Bíblia. Não reserva tempo para estar orando. Não reserva tempo para estar jejuando. Para estar antenado com o Senhor. Aí fica cheio de dúvida a cabeça. Qualquer problemazinho que vem, a estrutura espiritual desaba. Vocês têm a presença de Deus. Vocês têm o Espírito de Deus. Carregue esta convicção na sua vida, igreja. Ao invés de estar murmurando, chorando pelos cantos, vocês é autoridade em nome de Jesus. Aí vai. De cada 10 palavras, 9 é derrota. O Espírito Santo se entristece com isso. Aí o Senhor permite uma luta. A gente olha e diz, Deus, a gente não compreende que é Deus permitindo para tratar o coração. Ah, é o diabo. Não, é o diabo. Não, tudo é o diabo, tudo é Satanás, tudo é o diabo. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Demônio, você não coloque dúvida na minha cabeça. Eu não vou permitir entrar na minha mente, no meu coração, dúvida a respeito do Deus que eu sirvo. Não adianta colocar dúvida a respeito do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero crescer com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero andar de mão dada, eu quero apresentar o Senhor a todas as pessoas que eu vejo por aí. Ai, quando o crente chegar nesse estágio, amada igreja, vocês verão quantas experiências terão com Deus. Amém, igreja? Vamos agradecer a Deus? Saiam daqui convicto que o Espírito Santo, o mesmo que desceu sobre Jesus, o mesmo que provocou todos os milagres de Jesus, quem estava por trás, o Espírito Santo. Todos os milagres que foram feitos na vida dos discípulos, quem estava por trás, o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje quer dar continuidade o que ele fez na vida de Jesus,
o que ele fez na vida do discípulo, e ele quer hoje glorificar a Cristo que está à destra do Pai. O Espírito Santo quer glorificar ao Filho através da nossa vida. O Filho, o Deus Filho, sentado no trono, ele quer receber esta honra. Algo que glorifique a ele, para que ele seja glorificado no Pai. E a gente trava e deixa a desejar. Que nós vamos crescer espiritualmente. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, transforma esta igreja em um instrumento vivo nas tuas mãos. Faz de cada crente um instrumento vivo nas tuas mãos. A presença desse crente é a presença do Senhor. Satanás, quando olhar para esses crentes, tem que cair por terra, tem que se curvar, tem que olhar a luz e ver em nós a luz do Espírito Santo. Aqui está a igreja do Senhor, uma igreja comprada, lavada pelo sangue de Cristo. Aqui não tem fracassados, aqui não tem derrotados, aqui tem os instrumentos de Cristo Jesus. Pai, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva de volta e nos capacita a cada dia, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Sim, tem irmã. A irmã Maria está completando 18 anos hoje. Ela, 18 anos, ela pintou o cabelo de branco. Irmã, a senhora é vaidosa, é? Vem cá, se a senhora não é vaidosa, por que pintou o cabelo de branco? Estenda as mãos aqui. Pai querido e amado, a tua igreja estendeu as suas mãos para abençoar a tua serva. Faz com que as mãos dos teus servos agora saia bênçãos para esta mulher, para esta mãe, que está completando aqui, meu Deus, essa data especial. E tudo que ela quer na sua vida é que os seus olhos contemplem toda a sua família diante da tua presença. Dá muitos anos de vida para ela, dá muita saúde, faz dela, meu Senhor, um instrumento vivo nas tuas mãos. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Olha, ela vai dar o endereço da festa, viu? Ela vai dar o endereço da festa. É aqui na rua 37, né? O número? Não, é na Orla, só Brasa. Deus abençoe, irmã. Ela quer suas orações, né, irmã? Deus abençoe.